Meditação de hoje com o tema Critério para julgar. Como seria possível alguém viver em comunidade, mesmo que essa comunidade fosse a igreja, sem que pudesse exercer qualquer tipo de julgamento? Pois eu e você sabemos que todos os dias somos informados de situações nas quais as pessoas são denunciadas, acusadas e muitas vezes até mesmo condenadas por atitudes e por atos que não cometeram. Pessoas que são levadas a julgamentos simplesmente pela aparência, pessoas que são acusadas porque decidimos julgá-las através do nosso modo de ver e nossa maneira de pensar. Precisamos entender que o critério para julgamento não pode ser feito baseado naquilo que nós acreditamos ou naquilo que nós pensamos a respeito, mas naquilo que realmente é fato, naquilo que realmente é verdadeiro, naquilo que realmente é comprovado. Sendo assim, dessa maneira, confirmando a veracidade dos fatos, nos cabe o julgamento mediante as leis instituídas pelos homens. Mas saiba que o verdadeiro julgamento, pela qual eu e você teremos que passar, é o julgamento de Deus, pois Ele é o único capaz de nos julgar da maneira mais perfeita. Compartilhando com você o que diz a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1. A palavra de Deus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pensando dessa forma e lendo o texto, comecei a pensar e a meditar comigo quantas vezes eu e você julgamos as pessoas pelas aparências, condenamos as pessoas pela aparência, das quais muitas vezes apontamos o dedo para as pessoas, quando na realidade vivemos uma vida diferente. E quem sabe até numa situação pior, na forma de se comportar diante de uma sociedade. Mas muitas vezes, por nosso pecado não ser revelado de forma visível, as pessoas agora, por não saber o que muitas vezes cometemos, atos que muitas vezes são praticados, coisas que muitas vezes são realizadas na nossa vida, atos pecaminosos. E mesmo assim, não aceitamos qualquer julgamento ou pré-julgamento por parte das pessoas. Pois saiba você que diariamente somos informados de situações nas quais as pessoas são denunciadas, as pessoas muitas vezes são levadas de forma a acusações e até mesmo condenadas por atitudes e atos que não cometeram, o que requer julgamento por parte de autoridade constituída para esse fim. Acaso as cortes judiciárias não poderiam sentenciar criminosos? No contexto da comunidade de fé, diante da necessidade de se pronunciar sobre o comportamento pecaminoso de alguém, os líderes religiosos deveriam permanecer omissos de forma nenhuma. Não deveríamos desenvolver discernimentos para distinguir o bem e o mal? A neutralidade assumida diante de erros é sempre o caminho mais fácil e também é cômodo para muitas pessoas. E eu pergunto, seria essa a atitude correta? No caso de podermos julgar, quais as bases em que o julgamento deve ser feito? O próprio Jesus estabeleceu o critério da justiça como alicerce para o julgamento de pessoas. Também deixou claro que os frutos de uma vida revelam a legitimidade espiritual pela qual aquela pessoa vive.
A grande questão envolvida aqui no ensinamento de Cristo, em nosso verso de hoje, diz respeito exatamente ao julgamento leviano, malicioso e covarde, precipitado, desumano e hipócrita, até mesmo contraditório e desprovido de justiça, pois sabemos que a nossa justiça, como humana, são trapos de imundície. Pois sabemos que não somos capazes de levantar o dedo sequer para apontar, quanto mais olharmos e fazermos qualquer pré-julgamento e até mesmo julgamento que leva muitas vezes as pessoas a sofrerem com as nossas atitudes. Ele pode nascer do próprio desejo por novidades relacionadas com a vida alheia. Pessoas que muitas vezes passam dias sem o que fazer, procurando bisbilhotar, procurando saber da vida das pessoas para tentar falar aquilo que não é verdade. Também pode ser fruto do desejo da exaltação própria. Esse foi o caso dos fariseus, que não perdiam a chance de chamar a atenção para a própria bondade exteriormente demonstrada. Há ainda a velada intenção de justificar as próprias faltas. Sabemos que ao exercer julgamentos precisamos de graça divina a fim de não fazê-lo primeiramente com base nas aparências. E em segundo lugar, não devemos julgar pelo critério da má vontade, para com o próximo ou até mesmo pela tendência de ressaltar os erros dele, minimizando os nossos, justificando os nossos e até mesmo escondendo e abafando os nossos. O amor é o critério maior para todas as coisas, pois ele nos leva a calçar os sapatos do nosso semelhante e a entender da sua perspectiva tudo quanto o afeta. Pois sabemos que quando calçamos um sapato em que existe uma pedra, automaticamente esta pedra irá ferir o nosso calcanhar. Mas para colocar muitas vezes a pedra no sapato de alguém é muito fácil, pois não vamos conviver com a dor e o sofrimento que aquela pessoa está enfrentando. Na encarnação, Cristo se tornou humano para nos entender, compreender e julgar com justiça e misericórdia, pois sabe que ninguém que não tenha mergulhado na graça divina está habilitado a compreender seu irmão, muito menos a julgá-lo. Demonstrar em atitude e prática mais amor, simpatia, misericórdia, paciência e sincero interesse pela alegria e o bem-estar do seu semelhante. Pois saiba que se assim você o fizer, você está registrando na sua vida a verdadeira marca do cristão. A deposição da própria vida na cruz representou o ápice desse caminho trilhado por nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado. Obrigado porque não tenho usado critérios para fazer pré-julgamentos ou qualquer julgamento pelas pessoas, pois sei que meus pecados são maiores e que o julgamento cabe unicamente a Ti. Por isso, ajuda-me a, de forma neutralizada, não observar nem olhar a vida do meu semelhante, mas apenas, independente da sua condição, ter empatia, amor, paciência e ser sincero pelo interesse e bem-estar do meu semelhante, pois assim demonstrarei a verdadeira marca do cristão. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.